Bora! Seguinte, você tá de boa em casa? Ó, deixa eu dizer uma coisa, eu já acordei. Agora sim, né? Eu já acordei. Eu já fiz reunião. Eu já malhei. Agora eu tô aqui com você, extremamente ativo. E ó, eu não vou me economizar aqui. Eu quero que vocês escrevam assim, Van, não vou me economizar. Bora fazer disso aqui algo incrível, algo magnífico. Escreve assim, Van, eu não vou me economizar. Bora fazer disso aqui algo incrível, bora fazer isso aqui algo extremamente magnífico. Então, bora fazer acontecer. Seguinte, olha. Qual o problema? Qual o problema? Vocês conhecem pessoas que têm dificuldade de ficar sozinho? Sozinha? Eu vou explicar para você o caminho que leva essas pessoas a terem dificuldade de ficar sozinha aqui nessa live. Eu vou explicar para você quais são as consequências disso na vida dessa pessoa. E eu vou explicar para você de onde é que vem isso. Vocês vão entender uma coisa aqui, isso aqui vai explodir a cabeça de vocês, tá? E eu vou te ensinar o caminho para você parar com isso. Parar com isso, tá? Para que você possa se segurar. Você não precisa que ninguém fique te segurando, tá? Ninguém vai te segurar. Você precisa aprender a se segurar. Ninguém vai te segurar. A gente vai conversar sobre isso aqui. Tá bom? Então, de verdade, isso aqui vai ser super profundo. Super intenso. Tá bom? Super profundo, super intenso. Ah, então sejam muito bem-vindos. Ó, o que acontece, tá? Primeira coisa que você precisa entender. Anota aí todo mundo. Primeira coisa que você precisa entender. Anota aí todo mundo, olha. Medo de ficar sozinho é ferida do abandono. Escrevam aí no chat. Medo de ficar sozinho é ferida do abandono. Tá? Existem 5 feridas emocionais: traição, humilhação, injustiça, abandono e rejeição. Medo de ficar sozinho é ferida do abandono. Precisa entender isso. É importante compreender uma coisa também muito importante aqui, olha. Via de regra, quem tem medo de ficar sozinho faz tudo para que o outro fique. Faz tudo para que o outro fique. Só que, inadvertidamente, quem tem medo de ficar sozinho, ao fazer tudo para que o outro fique, acaba experimentando a solidão. Quanto mais você faz coisas para que o outro fique, quanto mais você faz coisas para agradar as outras pessoas, quanto mais você faz coisas para que o outro fique, mais você experimenta a experiência da solidão. É inversamente proporcional. A gente vai conversar sobre isso aqui. Tá? Então, o que acontece com a gente que tem medo, com as pessoas que têm medo de ficar sozinha? Via de regra, essas pessoas aceitam migalhas. Via de regra, essas pessoas entram em relacionamentos que se fazem mal e não dão conta de colocar limite, não dão conta de colocar borda, porque tem o tempo inteiro medo do outro ir embora. Via de regra, essas pessoas se submetem a situações humilhantes e constrangedoras. Por medo de ficar sozinho, aceitam qualquer coisa da vida. Vocês estão entendendo? Então, ó, via de regra, essa pessoa é uma pessoa que progressivamente vai comprometendo a tua autoestima. E de alguma forma vai comprometendo a sua dignidade fazendo esses movimentos. Então, eu quero que a gente consiga compreender aqui como é que isso surge. De onde é que vem isso? De onde é que vem esse medo de ficar sozinho? Pergunta assim pra mim, Van, de onde é que vem esse medo de ficar sozinho? Esse medo de ficar sozinha? Tá? Escreve isso aí no chat pra mim. Pergunta de onde é que vem esse medo de ficar sozinha. De onde é que vem isso, tá? E aí, ó, como eu expliquei no Resgate Seu Amor Próprio, eu desenvolvi toda uma metodologia no Método ID para poder a gente conseguir entender essas coisas e conseguir encontrar um caminho de solução para isso. E ao contrário do que as pessoas pensam, o medo de ficar sozinho, o medo de ficar sozinha, não tem conexão com eventos próximos. O medo de ficar sozinho, tem conexão com eventos muito distantes na nossa linha do tempo. E esse medo tem conexão com eventos principalmente que aconteceram na nossa infância. Grava aí, tá? Via de regra, um menino se sente abandonado pelo pai. Vocês estão ouvindo? Via de regra, uma menina
vai se sentir, desculpe, via de regra, um menino se sente abandonado pela mãe. Via de regra, uma menina se sente abandonada pelo pai. Então grava isso aqui que eu vou lhe dizer. Meninas se sentem abandonadas pelo pai, meninos se sentem abandonados pela mãe. Quando você era criança, por algum motivo, você viveu a experiência, uma experiência em que por algum motivo você se sentiu abandonado. E via de regra, se você é um menino, você se sentiu abandonado pelo teu pai. Se você é uma menina, você se sentiu abandonada pela sua mãe. Rapaz, hoje eu estou invertendo tudo. Se você é um menino, você se sentiu abandonado pela sua mãe. Se você é uma menina, você se sentiu abandonado pelo teu pai. Tá? E como é que funciona isso? Presta atenção. Um dia você está em casa com 5 anos e aí você vê seu pai e sua mãe brigando. E eles não param de brigar. 1 mês, 2 meses depois, seu pai vai até você e diz assim: olha, filha, eu estou indo embora. A relação com sua mãe, a gente escolheu sair de casa, eu escolhi sair de casa, mas eu vou continuar aqui com você, eu vou estar sempre aqui com você, eu vou estar sempre cuidando de você. Esse pai vai embora e por algum motivo esse pai não volta mais. Certo? Quando chega Natal, esse pai não está presente. Quando chega Ano Novo, esse pai não está presente. No aniversário, esse pai não liga. Isso aí é uma forma de abandono formal. Existem 2 tipos de abandono. Um abandono que é formal e outro que é informal. Esse é o formal. Alguém que era importante na sua vida na infância, no caso das meninas, principalmente o pai, vai embora e não volta mais. Você não tem ideia do número de pessoas na clínica que me procuram com ferida do abandono, uma série de consequências. Eu não sei se eu já falei com você, mas embora o método ID tenha como função ensinar para você a atrair aquilo que você quer nos relacionamentos, existe uma série de efeitos colaterais. Porque a base sobre a qual se ergue o método ID são as feridas emocionais. E existe um sem número de doenças de ordem psicossomática e doenças emocionais que estão relacionadas às feridas emocionais. Existem doenças de ordem emocional que estão conectadas diretamente à ferida do abandono, que é o que nós estamos falando aqui. Então, presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Isso é abandono formal, o pai vai embora. Isso tem um impacto na vida da pessoa, da menina. Vis-a-vis com o homem, quando a mãe, por algum motivo, formalmente vai embora. Tá? Formalmente vai embora. O que é que acontece quando isso acontece? No seu coração, você tem a impressão de que todos irão. Você entende? No seu coração, você passa a ter medo que todos e todas que fazem parte da sua vida vão embora. O que é que acontece? Você começa um relacionamento e você tem medo, de verdade, do outro ir embora. E por mais que o outro faça juras de amor, por mais que o outro diga que vai ficar, por mais que o outro fale que não importa o que aconteça, ele estará do teu lado, ainda assim você vai ter medo do outro ir embora. Só que o seu medo não é do outro. O seu medo, ele originalmente se construiu lá atrás na linha do tempo. Você está transferindo para outras pessoas esse medo. Faz sentido o que eu estou dizendo? Isso é transferência, grava isso aí, isso é um fenômeno de ordem psicoterapêutica que precisa ser interrompido, que se chama transferência. Você transfere para as pessoas da sua vida o medo que você tem em relação àqueles que mais importaram na sua vida na infância, teu pai e tua mãe. Isso é transferência. Por quê? Porque talvez você tenha vivido um ambiente de abandono formal. Você literalmente, o pai foi embora e não voltou, a mãe foi embora e não voltou. Isso pode acontecer com um menino, isso pode acontecer com uma menina. Transferência. Aí sabe o que acontece? Por meio dessa transferência você passa a ter medo que um colega de trabalho te abandone, que uma colega de trabalho te abandone, que seu chefe, medo o tempo inteiro do seu chefe te demitir, seu chefe não valorizar, seu chefe ir embora, medo dos teus irmãos ir embora, medo dos teus amigos ir embora, medo dentro de um relacionamento de casal da pessoa ir embora, e tudo isso é transferência, tudo isso não passa de transferência. Grave o que eu estou dizendo, tudo isso não passa de transferência. Vocês entendem o que eu estou dizendo?
Tudo isso não passa de transferência. E por que não passa de transferência? Porque no fundo, você não tem medo em relação às pessoas com quem você está convivendo agora. Não é destas pessoas que você tem medo. Existe um processo que aconteceu lá no passado, e enquanto você não resolver a sua questão com esse processo, ou seja, uma carga emocional negativa que surgiu lá atrás, que criou a ferida do abandono, e enquanto você não resolver a sua questão com esse processo lá atrás, você não vai ter uma liberação. Você entende o que eu estou lhe dizendo? Então, não adianta essa conversinha, esse mimimi, essa coisa tipo, não, se fortaleça, resgate a tua autoestima, você é um ser humano incrível, você não precisa de ninguém para viver, você pode viver sozinho. Todas essas coisas que ficam dizendo em livros de autoajuda, que estão espalhados pela internet, em artigos pseudocientíficos, ou até mesmo que alguns pseudopsicoterapeutas falam, isso não serve para nada. Sabe por quê? Porque você é governado por como você se sente, não como você pensa que deveria se sentir. Eu vou repetir, você é governado por como você se sente, não como você pensa que, não por como você se pensa que você deveria se sentir. Então não adianta ficarem dizendo para você como você deveria se sentir. Você vai ser governado por como você se sente. E até você ter acesso a um conhecimento que lhe permita mudar radicalmente a forma como você se sente, você vai viver uma mera repetição de padrão na tua vida. Você vai continuar atraindo para a tua vida pessoas que irão vis-a-vis te abandonar. É por isso que o que nós fazemos no método D é simplesmente surreal. É por isso que quem estava aqui no Resgate Seu Amor Próprio percebeu que a gente trouxe muitas e muitas pessoas transformadas, que passaram a de verdade conseguir atrair aquilo que querem nos relacionamentos, mudaram a dinâmica de atração na tua vida. Por quê? Porque por meio do método D e do conhecimento que tem lá, nós ativamos processos de cura. Nós ativamos processos de cura, nós levamos você aí ao encontro daquilo que mais incomodou e encontrar um caminho para solucionar uma dor, dissolver uma carga emocional negativa lá do passado, se liberar, curar a tua criança, aprender a cuidar da tua criança. É por isso que hoje, às 7 horas da manhã, quando a gente abriu vagas, mais de 65% das vagas já foram preenchidas, porque a maior parte das pessoas compreenderam que esse é um caminho para solucionar muita coisa na vida, tá? Então presta atenção, presta atenção no que eu estou lhe dizendo, tá? Se você ainda não está falando com um dos nossos consultores, digita aqui, você que está no Instagram, eu quero. Aqui no YouTube eu vou botar o link, você não pode ficar de fora. A qualquer momento nós vamos encerrar as inscrições para o Método ID e essa vai ser a última turma do ano. E eu não sei quando é que nós vamos abrir vagas novamente para o Método ID e você não pode ficar de fora. Você é sobre você, você não pode ficar de fora. Eu vou botar o link aqui no YouTube e você que está aqui no Instagram, diga eu quero, digita eu quero, que a gente vai mandar o link por inbox para que você fale com um dos nossos consultores, tá bom? Eita! Deixa eu dizer, abandono formal. Entenderam o que é abandono formal? Eita! Entenderam o que é abandono formal? E o Ceará está dizendo, pare de procrastinar a sua vida. Vocês entenderam o que é abandono formal? Todo mundo entendeu? Agora bora compreender o que é um abandono informal e que acontece também na nossa linha do tempo. Vamos compreender o que é um abandono informal e que acontece também na nossa linha do tempo? Olha só, nem sempre uma criança vai ser abandonada formalmente, nem sempre o pai vai embora e não volta mais. Entende? Nem sempre é isso que vai acontecer. Muitas vezes uma criança ela vai se sentir abandonada em virtude de uma dinâmica que às vezes os pais não tinham nem como fazer diferente. O que foi? Tem uma coisinha? Não. Em virtude de uma dinâmica que os pais não podiam nem fazer diferente. Eu vou dar um exemplo. Eu já tratei no Método ID pessoas que se sentiram abandonadas porque os pais precisavam ir para um outro estado para poder trabalhar, para poder garantir o sustento, e a pessoa teve que ficar com a avó. Os pais deixaram o filho, a filha no caso, com a avó. Eu conheço pessoas, por exemplo, que já se sentiram abandonadas porque muitas vezes, quando criança, precisaram ser internadas e em caso grave, e há determinados contextos em que os pais não podem ficar. E por causa disso, essas pessoas se sentiram abandonadas. Entende? O pai e a mãe queriam ficar, mas não puderam ficar. Eu conheço pessoas, como é o meu caso, que construíram a ferida do abandono lá atrás, porque a mãe passou por uma dinâmica de depressão profunda. E todo mundo sabe que numa depressão, a pessoa se volta
para si mesma, ela fica sem força, ela não consegue dar conta nem dela mesma, quanto mais do outro. E por causa disso, eu me senti abandonado por minha mãe. Isso é o que? Abandono informal. Existem pessoas, existem meninas, por exemplo, que vão se sentir abandonadas pelo pai quando um novo filho nasce. Quando um novo filho nasce e os pais precisam dar atenção a esse novo filho, essa menina vai se sentir abandonada. A mesma coisa o menino, quando uma filha nasce e o pai precisa dar atenção a essa filha, esse menino pode se sentir abandonado. Então, grave o que eu vou dizer, existe um sem número de eventos na nossa infância que podem fazer com que nós nos sintamos abandonados. Abandonados. Entenderam o que eu falei? Um sem número de eventos na nossa infância que podem fazer com que a gente se sinta abandonado. A criança se sentiu abandonada. Isso aí é o que? Abandono informal. Escrevam aí, ó. Abandono informal. Os pais não tinham deliberadamente a intenção de abandonar, mas acidentalmente, em virtude das circunstâncias, essa criança se sentiu abandonada. E quando essa criança se sente abandonada, da mesma forma se constrói aquilo que eu chamo de uma carga emocional negativa ou uma ferida emocional, nesse caso, ferida do abandono. Ferida do abandono. E em virtude dessa carga emocional negativa, dessa ferida do abandono, essa criança ela vai passar a ter medo de ficar sozinha, medo de o outro ir, e vai se prender e se amarrar às pessoas, como se não houvesse amanhã. Entende? Então, com isso, eu estou explicando para você de onde é que vem esse medo de ficar sozinho, esse medo de ficar sozinha. E eu vou dizer uma coisa importante para você: não tem como lutar contra aquilo que se sente. Escreve isso aí no chat. Não tem como lutar contra aquilo que se sente. Escreve aí todo mundo no chat e clica no coração para eu saber se está aí. Não tem como lutar contra aquilo que se sente. Na guerra entre a razão e a emoção sempre vence. E a forma como você se sente não tem conexão com o que você está vivendo hoje. A forma como você se sente tem conexão com o que você viveu há muito tempo atrás, na sua infância. Vocês estão entendendo? Eu vou repetir. A forma como você se sente não tem conexão com o que você está vivendo hoje. A forma como você se sente tem conexão com o que você viveu há muito tempo atrás, na tua infância. Tá claro? Então, presta atenção. Para você mudar isso, você precisa fazer um movimento importante em direção à tua criança. Você vai precisar olhar para essa criança. E olhar para essa criança de uma forma que há muito tempo você não olha. Porque a maior parte de nós, à medida em que envelhecemos, nos esquecemos da nossa criança. A gente vai precisar olhar para essa criança. Olhar para as coisas que aconteceram no nosso passado. Investigar, ser um investigador do nosso passado. E esse olhar para essa criança significa se conectar com ela. Isso é uma jornada. E se conectar com ela vai fazer com que você levante muitas e muitas dores que você escondeu de você mesmo ao longo da vida. Vai fazer com que você veja, ouça e sinta muitas e muitas coisas que aconteceram com você no passado e que você escondeu de você mesmo. E esse é o grande movimento do método ID emocional. É por isso que o movimento do método ID emocional é um movimento de construção de independência e de ativação da gente. Para que por meio da independência a gente possa de verdade governar a nossa vida e, governando a nossa vida, atrair o que a gente quer nos relacionamentos. Tá? Uma pessoa que está com medo, é uma pessoa que está sendo governada pela tua criança. Quem manda é a criança. Todas as buscas dessa pessoa são buscas infantis.
Esses medos são medos infantis. E aí eu quero que você entenda isso profundamente. Não entenda isso de uma forma simplória. Eu não estou só chamando você de criança, pura e simplesmente. Não é isso. Não é sobre isso, tá? Não é de verdade sobre isso. É sobre você compreender que esse medo não é do adulto. Esse medo é da criança. O medo de ficar sozinho é medo da criança. O medo de ficar sozinho não é medo do adulto. Adultos não têm medo de ficar sozinho. Adultos não têm medo do escuro. Quem tem medo do escuro é criança. E sabe por que criança tem esse medo? Porque criança sabe que não consegue dar conta de si mesmo. Que precisa de ajuda para poder viver. Adulto não. Adulto sabe que dá conta de si mesmo. Escreva assim, eu dou conta de mim. Adulto sabe disso, escreve aí, eu dou conta de mim. Só que a criança não sabe. Isso significa que quando você está com esses medos, na prática você está sendo governado pela sua criança. E governado pela tua criança, você não consegue construir relacionamento de casal, você não consegue cuidar da tua saúde, você não consegue de verdade cuidar da tua vida. Porque criança não sabe dar conta da própria vida. Entende o que eu estou dizendo? Criança não sabe dar conta da própria vida. Esse é o problema. Criança não sabe dar conta da própria vida. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Preste atenção. É preciso um movimento profundo para que você possa modificar isso. Porque esse medo que leva você a ser governado pela tua criança é um medo que leva a atrair aquilo que você não quer. Sabe aquilo que você menos quer na tua vida? Você atrai. Sabe aquilo que você mais quer na tua vida? Você afasta. Observe como é a tua vida. Se você tem medo, por exemplo, de ficar sozinho, sozinha, o que acontece é que você acaba atraindo essa experiência para você. É verdade ou mentira? Escreve aí. Quanto mais medo você tem no teu relacionamento de ficar sozinho, ou em qualquer relacionamento de ficar sozinho, mais você vai extrair isso da outra pessoa. É como se você estivesse levando a pessoa a fazer com você aquilo que você mais teme que aconteça. É por isso que, enquanto a gente não ativa um processo de cura de uma ferida emocional, a nossa vida é uma mera repetição de padrão. Vocês entendem o que eu quero dizer com uma mera repetição de padrão? O que significa isso? Significa dizer o seguinte na prática. Significa dizer que você está atraindo a experiência do abandono para você. De todas as formas possíveis, você está atraindo a experiência do abandono para você. De todas as formas possíveis, você está criando e está construindo um caminho, está trilhando um caminho em que você vai viver a experiência da solidão. E por mais que você não queira, inconscientemente é isso que você está fazendo. Porque você não está governando a tua vida. Você está literalmente no banco do carona. E está sendo levado a viver aquilo que você menos quer na tua vida. Então, é preciso fazer um movimento para que você possa ativar processos de cura, para que você possa conseguir se liberar, para que então você reassuma o controle da tua vida. E é isso que nós fazemos no Método ID. Olha, isso é uma coisa tão séria que nós poderíamos simplesmente entregar para todo mundo que está entrando nessa turma agora um processo gravado, aulas gravadas. Mas nós não vamos fazer isso somente. Nós vamos entregar de verdade um projeto. Um projeto para que o amor dê certo, que é um desafio. A gente vai gamificar essa turma. Então, além das aulas gravadas do Método ID, e que já está ali no formato de passo a passo, com exercícios, com mapas mentais, com, enfim, todas as ferramentas, com técnicas de forte impacto emocional para ativar processo de cura. Além de tudo isso, eu vou gamificar. O que é gamificar? Gamificar é o seguinte: eu vou entrar no campo com vocês. Então a gente vai ter um projeto que vai ser um desafio, onde em 5 semanas a gente vai entrar para poder organizar a vida amorosa, afetiva, a vida como um todo, mas principalmente a sua vida afetiva, a tua vida amorosa. Nesse projeto que eu estou intitulando de Para que o Amor Dê Certo, nós vamos estudar profundamente cada uma das feridas. Isso aqui que eu falei da ferida do abandono, quem é meu aluno sabe que é só a ponta do iceberg. Você não tem ideia.
Eu vou explicar uma coisa para você. Cada ferida emocional tem impacto nos teus relacionamentos de casal, nos teus relacionamentos profissionais e no teu relacionamento intrapessoal que tem conexão com a tua saúde emocional, tá? Com a tua saúde. Isso significa que essas feridas impactam na tua vida como um todo. Só para você ter uma ideia, existe um conjunto de doenças que estão correlacionadas à ferida da rejeição, do abandono, da traição, da injustiça e da humilhação. E olha, é incrível a sincronicidade. Uma vez que a gente identifica a doença, aquela doença aparece para a pessoa. Você está atraindo. Isso significa que as pessoas, uma vez que tem uma filha, está atraindo um conjunto de doenças específicas para a tua vida. Mas a gente vai entrar de verdade nesse projeto e vai ser ao vivo, eu e você ao vivo. Eu vou literalmente pegar na tua mão e vai ser ao vivo, eu e você. E eu vou dizer uma coisa para você: se você quer mudar, primeira coisa que você precisa mudar de ambiente, tá? Escuta o que eu estou lhe dizendo. A primeira coisa que você precisa quando você quer mudar é mudar de ambiente. E essa mudança de ambiente significa, então, você tá ao lado de pessoas que vão te ativar. E acredite no que eu vou lhe dizer, eu não vou me economizar. Então, por meio desse projeto, para que o amor dê certo, que é um desafio, em 5 semanas, nós vamos fazer um estudo profundo, sistematizado, intenso das feridas emocionais. Você vai aprender a ler a tua própria vida, a se ler. Você vai, de verdade, conseguir construir um mapa da tua identidade emocional. E você vai conseguir, por meio disso, também construir mapas da identidade emocional das pessoas que estão no teu entorno para aprender a se relacionar melhor. Mas não é só isso, não. Eu vou ativar processos de cura com psicoterapia breve. Nós vamos tratar cada uma dessas feridas no ponto em que precisa ser tratado para que você possa liberar a carga emocional negativa, para que você possa conseguir seguir a tua vida e se liberar da ressonância dessas feridas, ou seja, da atração dessas feridas, para mudar a dinâmica de atração na tua vida. Então, se hoje, por acaso, você atrai o tempo inteiro pessoas que te deixam sozinho, pessoas que te abandonam, pessoas que dizem que vão ficar e que não ficam, a gente vai mudar essa dinâmica de atração e você vai atrair pessoas que vão ficar na tua vida, com maior probabilidade de ficar na tua vida. E você vai adotar comportamentos que vão fazer com que essas pessoas fiquem. E é justamente por isso que essas pessoas vão ficar. Então vai ser um movimento muito profundo, tá? E eu vou pegar literalmente na tua mão. E a gente vai fazer isso no finalzinho, no momento mais importante que a gente poderia fazer, que é o finalzinho de 2022, para que a gente possa começar um ano de 2023 diferente. Então grave o que eu vou lhe dizer aqui, olha. Se você está dentro de um relacionamento, eu vou te ensinar a atrair e extrair desse relacionamento o melhor. Tá? O melhor dessa pessoa, eu vou te ensinar a atrair e extrair desse relacionamento o melhor. Isso significa que você vai aprender a dar os seus exatos 50% para poder resgatar. Seja um relacionamento de casal, seja um relacionamento de amigos, seja um colega de trabalho, sejam profissionais, network, seja lá o que for, você vai ter os seus 50% para poder resgatar e governar essa vida. E atrair o que você quer desses relacionamentos. Tá? Eu vou te ensinar, se você está fora de um relacionamento, a atrair relacionamentos de alto valor, relacionamentos que valem a pena. E presta atenção, quando eu digo assim, ó, atrair o que você quer nos relacionamentos, não tem conexão com, sei lá, conexão, não é amor, paixão, fogo, não sei, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. O que eu estou lhe dizendo é que a metodologia que eu vou aplicar em você por meio do método ID emocional vai te ajudar a atrair o que você quer. Quando eu digo que você quer, é o que você quer mesmo, eu não sei o que é. Pode ser que você queira só respeito. Pode ser que você queira alguém que te assuma, que pare de procrastinar um casamento. Pode ser que você queira paixão. Pode ser que você queira fogo, desejo. Pode ser que você só queira companheirismo, intimidade, conexão. Pode ser que você queira alguém, tá? Com quem você possa conversar, falar, alguém que te escute mais. Pode ser que você queira alguém que fale mais. Porque talvez ao teu lado esteja uma pessoa que não fala nada, que você não conhece, que por mais que você tenta, a pessoa não fala. Eu não sei o que é que você quer. O que eu sei é que você vai aprender a destravar para poder conseguir aquilo que você quer nos seus relacionamentos, atrair aquilo que você quer nos seus relacionamentos, o que você quer de verdade. Então poderiam ser somente aulas,
Poderiam ser somente aulas, mas não vão ser somente aulas gravadas. O que nós vamos fazer é um processo, é uma jornada, é um desafio. A gente vai gamificar. Eu vou fazer uma promessa para você que em até 5 semanas a gente vai destravar o que precisa ser destravado para poder governar a nossa vida, tá? E atrair o que a gente quer nos relacionamentos, tá? Então, ó, presta atenção aqui que eu vou abrir para que nós possamos fazer perguntas sobre o medo de ficar sozinho. Se você ainda não fez a tua inscrição, 65% das vagas já foram preenchidas. Hoje, eu não sei como é que tá. 65% das vagas já foram preenchidas. Eu quero de verdade que você digita aqui eu quero, e eu quero pedir para minha equipe colocar o link aqui para quem quiser falar com um consultor. Quem digitar eu quero aqui, a gente vai mandar o link para você por inbox. Quem digitar aqui, quem clicar aqui no link, um consultor vai falar com você. Você vai abrir uma página, vai clicar no botão e o consultor vai falar com você. Tá bom? Então bora. Eu vou abrir aqui para algumas perguntas para que a gente possa... Enfim, 3 perguntinhas. Tá? Sara Lima Story tá dizendo assim, Ivan, qual o valor? Gostei, Sara Lima. Valor. Tá? Deixa eu dizer uma coisa pra você, Sara. Hoje, se você fosse fazer um processo de psicoterapia, você ia... Eu falo assim, com um bom psicoterapeuta, tá? Investir pelo menos 400 ou 500 reais. Isso no mês vai dar pelo menos 2.000 reais, né? No mês, né? E eu gostei quando você falou valor, porque quando a gente fala valor, a gente se pergunta o seguinte, qual é o preço? Qual o preço de a gente continuar vivendo dinâmicas abusivas, tóxicas ou narcisistas em nossos relacionamentos, né? Então quando a gente pensa tudo isso, a gente fala valor. Então eu quero parabenizar você porque você falou valor. Eu achei isso interessante. Normalmente as pessoas perguntam qual é o preço. Isso é muito bacana. Isso é uma reconfiguração de mentalidade. Ó, até as 23h59 de hoje, escuta o que eu vou lhe dizer. Para você fazer parte do Método D, você vai ter acesso a uma série de bônus. Uma comunidade ativa, onde você vai poder fazer perguntas, onde você vai estar durante um ano, em que eu e o meu time de terapeutas vão tirar as suas dúvidas. Você vai ter acesso à gravação durante um ano das aulas do Método D e a gravação durante um ano do projeto Para que o Amor Dê Certo, que eu acabei de falar, que serão as mentorias ao vivo. Você vai ter acesso a um treinamento chamado Narcisista Nunca Mais, que é um treinamento diretamente comigo, tá? Você vai ter R$1.000 de descontos na tua inscrição. Então, o investimento para você fazer parte do Método D, ele vai sair de R$ 2.997 para R$ 1.997. Você pode parcelar isso de 12 vezes de R$ 199 e bolinha. Dá menos de R$ 6 por dia. Dá um pouquinho mais, R$ 6,40 por dia. Tá? Então, se você quiser fazer esse movimento, você precisa dizer assim, eu quero a gente vai mandar o link para você por inbox. Um dos nossos consultores vai falar com você, você vai tirar todas as suas dúvidas, tá? Como é que é? É menos do que uma calça jeans. Mas essa piada é muito antiga, vai revelar a minha idade. Mas de verdade eu quero que você esteja, tá? Se isso for pra você. E tem muita gente dizendo assim, eu quero entrar, quero saber como é que é. Você pode entrar, fazer a tua inscrição, sem problema algum, tá? E você vai ter 7 dias de garantia. Então você entra, vê como é e faz a tua inscrição. A aula inaugural, salvo engano, vai ser nessa próxima quinta-feira. A gente já vai fazer a aula inaugural do projeto Para que o Amor Dê Certo, tá? Mas todas as aulas do Método D já estão liberadas. Quando você entrar, você vai estar numa plataforma super intuitiva, no formato Netflix, você já vai poder fazer tudo, tá? Tudo. Então, não tem esqueminha, não tem letra miúda. Eu tô dando 7 dias de garantia, a pessoa vai entrar e as aulas só vão liberar depois de 7 dias. Não, tudo vai estar lá disponível. Você pode, inclusive, maratonar tudo e fazer. Certo? Então, investimento 12 vezes de R$ 199, R$ 6,40 por dia, tá? Vai aqui na bio, clica no link, fala com um dos nossos consultores, não perde tempo não, tá? Bora! Deixa eu ver. O pessoal tá dizendo que o valor é inestimável. Contato zero o que, Lávio? Diz aí pra mim, tá? O que é que você tá querendo chamar de contato zero? Eu tô mudando as amizades, eu percebo que ainda não encontrei pessoa que
que é para somar. Ó, tem uma pessoa dizendo assim, eu estou mudando as amizades, eu percebo que ainda não encontrei pessoas para somar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das coisas mais naturais do mundo, escuta o que eu estou lhe dizendo, uma das coisas mais naturais do mundo é você, à medida em que você amadurece, você muda a frequência. Grave o que eu estou lhe dizendo, tá? Uma das coisas mais naturais do mundo é, à medida em que você amadurece e que você muda a frequência, você mudar de amizade. Tá? Você mudar de amizade. Tá certo? Por que isso? Porque aves de uma mesma plumagem voam juntas. Então você vai passar um tempo com um vazio e depois novas pessoas vão chegar até você. Porque você mudou a frequência. E quando você muda a frequência, você atrai pessoas diferentes para sua vida. Presta atenção. Você fuma. Você vai andar com fumantes. Você bebe. Você vai andar com pessoas que bebem. Pare de beber. Se seus amigos continuarem bebendo, não tem mais como você andar com eles. Você vai fazer o que na porta do bar se você não bebe? Você vai fazer o que na área de fumantes se você não fuma? Precisa mudar a frequência. Qualquer pessoa, e isso é doloroso, mas é assim, qualquer pessoa que quer mudar de vida precisa mudar a frequência. Entende? Isso não tem nada a ver com deixar de ser amigo de alguém. Mas você precisa entender que você precisa andar com pessoas que querem a mesma coisa que você. Se você não anda com pessoas que querem a mesma coisa com você, quem se mistura com porcos, farelo come. Entendeu? Então você está passando por um momento de transição. Sua frequência está mudando. Quando isso mudar completamente, novas pessoas vão chegar na tua vida. Acredite no que eu estou dizendo. Tá? Funciona assim. Certo? E e a durabilidade de uma pessoa na nossa vida tem conexão com o tempo, com a frequência dessa pessoa. E quantas frequências estiverem batendo, essa pessoa vai estar na nossa vida. Sabe por que a gente muitas vezes tem dificuldade com isso? A gente tem dificuldade com isso muitas vezes porque a gente tem abandono, ferida de abandono, tem ferida de rejeição. E todas essas coisas fazem com que a gente se prenda e se amarre a pessoas que não estão nos fazendo bem. Entendam isso. Em algum momento da tua vida, uma pessoa pode te fazer um bem danado. Em um outro momento da tua vida, essa pessoa pode te fazer muito mal. A frequência mudou. Quando sua frequência muda, você precisa buscar pessoas que acompanhem você. Tá? Então, eu bebo todo final de semana. Vou andar com pessoas que bebem. Ok, mesma frequência. Parei de beber. Não tem mais como. Por exemplo, eu estou num movimento extremamente fit. Eu estou num movimento extremamente de saúde geral. Eu mudei radicalmente a minha alimentação. Eu estou fazendo atividade física todos os dias. Vocês devem ter visto lá nos stories. Tá? Não faz sentido eu andar com uma pessoa que tipo tá querendo comer hambúrguer todo dia, pizza todo dia. Aves de uma mesma plumagem vão juntas. Se eu começar a andar com essas pessoas, quem se mistura com porcos, farelo come. Já diria minha mãe, já diria qualquer sábio. Tá certo? Leidiane está dizendo assim, as aulas ao vivo é toda semana? Ó, serão 5 dias, Leidiane, tá? Serão 5 semanas. 5 semanas o projeto Para que o Amor Dê Certo. 5 semanas. Não são aulas, são um desafio de 21 dias. A gente vai gamificar. É um processo com início, meio e fim. E ao final do processo, nós vamos remover todos os obstáculos para que o amor dê certo na nossa vida. Tá ouvindo? Então é um processo, não são aulas espaçadas. Essas aulas vão acontecer toda semana, 2 vezes por semana, às 5h30 da manhã. Toda terça e toda quinta-feira, às 5h30 da manhã. É para os fortes. E o Van, eu não posso acordar. Assiste a gravação. Vai participar do projeto da gamificação da mesma forma. É um desafio. Tá? Toda terça e toda quinta, às 7 horas da manhã. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. O medo de ficar sozinho pode ter ligação com a perda do pai? Pode sim, Daniela, tá? Daniela está perguntando assim, o medo de ficar sozinho pode ter conexão com a perda do pai? Pode ser sim. Porque a ferida do abandono não se constrói somente quando voluntariamente um genitor se afasta de nós. Ferida do abandono pode se construir também quando acidentalmente um genitor se afasta de nós. Entenderam? Quando acidentalmente isso acontece, a ferida do abandono também pode acontecer. Tá certo? Então, muitas vezes a perda de um pai é marcada por isso. Então você pode ter medo de ficar sozinho também porque um pai foi embora. Foi embora porque faleceu.
E isso precisa ser tratado, porque no momento do falecimento foi criada uma carga emocional negativa. E isso é bem drástico, Daniela, sabe por quê? Porque uma vez que seu pai foi embora porque ele faleceu, você pode ter medo na sua vida de outras pessoas irem embora porque essa pessoa faleceu também. Entende? Você pode ter medo de perder as pessoas para a morte. Tá certo? Então faz todo sentido. Todo sentido mesmo, tá? Neuziane está dizendo assim, o Van, quem comanda nós é nossa mente. Quem não consegue controlar faz o quê? Neuziane, aí é que está o erro. Esse é que está o erro histórico, Neuziane, tá? Quem comanda a gente não é a mente. Quem comanda a gente é a emoção. A palavra emoção vem do latim que significa emovere, movimento. Entendeu? A palavra emoção vem do latim, eita que eu mexi em alguma coisa aqui, que significa emovere, movimento. O que movimenta a gente é a emoção. Grava isso que eu estou lhe dizendo. Não é a mente. Não é a mente mesmo. Entendeu? Todo mundo que tenta controlar a vida com a mente sofre. Todo mundo que tenta controlar a vida com a mente sofre. Tá ouvindo? E sofre muito. A mente não dá conta de controlar a vida. Ao contrário, você vai tentar com a razão controlar o incontrolável, que é a emoção. Você vai colidir com você mesmo. É como se você tivesse com uma bola tentando colocar ela embaixo da água e tivesse que manter a pressão ali o tempo inteiro. Em algum momento você vai se distrair e a bola vai subir e vai molhar tudo. Não dá conta. É por isso que o método D não trabalha em nível de mente. Qualquer psicoterapia que tem como objetivo trabalhar em nível de mente, sabe, de razão, de consciência. Ah, eu quero que o meu cliente tenha mais consciência. Essa psicoterapia está fadada ao insucesso. Porque consciência não muda comportamento. Anota isso aí, tá? Consciência não muda comportamento. Se consciência mudasse comportamento, ninguém fumava. Sabe por quê? O que tem propaganda no Brasil, principalmente falando dos males do cigarro associado. Você compra uma carteira de cigarro e atrás tem uma pessoa com câncer. Uma foto bizarra, destruída. A pessoa vê aquilo e ainda assim fuma. Então, se consciência mudasse comportamento, essa pessoa ela não estaria fumando. Entende? Você é movimentada pela emoção. É por isso que o método D não trabalha em nível de mente. Não é sobre a sua mente. É sobre as tuas emoções. Por isso que nós ativamos processos de cura em relação às feridas emocionais. E é por isso que nós conseguimos acelerar resultados. Tá? Por isso que em até 5 semanas as pessoas saem de lá com muitos aspectos da vida mudado. Entende? Não é sobre consciência. Grave isso aí. É sobre mudar a forma como a gente se sente. Não é sobre controlar a emoção com a mente. É sobre modificar a forma como se sente para não precisar se controlar. É sobre isso o método D. Porque a pior coisa que existe na vida é você viver controlado. Se controlando. Tá bom? Muito bem. Deixa eu ver aqui o Enzo. Enzo, você é meu aluno? Já te vi em algum lugar. Deixa eu ver aqui o Enzo, bora. Enzo diz assim, Ivan, como sair do mesmo ambiente se moramos juntos e terminamos apenas porque ele falou que eu não estava tendo amor próprio para manter a relação? Desconfianças excessivas no caso. Como sair do mesmo ambiente se moramos juntos? Eu não entendi, Enzo. Você mora com o rapaz e aí por causa disso o que você está tendo dificuldade? Escreve aí para mim que eu te respondo, tá? Ivan, até um filho eu decidi ter para suprir a falta do pai e não resolveu. Ilusão minha, estou passando por este medo horrível de ficar sozinha. Aí, ó. Daniela Daut, bora. Enzo, responda aí que eu te respondo, tá? Dá tempinho aqui de eu te responder. Olha só, Daniela Daut está dizendo assim, até um filho eu tive. Vocês percebem? Ô Daniela, deixa eu te dizer uma coisa. Você, Daniela, está sendo honesta. Se você soubesse o número de homens e de mulheres que têm filhos, se você soubesse o número de mulheres e de homens que têm filhos para suprir a ausência do pai e depois transferem para os filhos a responsabilidade de dar conta de si, tá? E aí se frustram porque filho não tem como dar conta de pai e de mãe. Entende o que eu estou lhe dizendo, Daniela? Filho não tem como dar conta de pai e de mãe. Essa é a questão.
Entende? Filho não tem como dar conta de pai e de mãe. E como o filho não tem como dar conta de pai e de mãe, é horrível para o filho quando os pais criam eles para que eles deem conta, supram as suas necessidades. Então, ó, como é que a gente faz com o filho? Filho a gente cria, a gente dá tudo sem expectativa nenhuma de que eles devolvam. Porque de verdade, os filhos eles dão certo quando eles vão embora. Tá claro isso? Filho dá certo quando vai embora. Sabe por que eu dei certo? Porque eu saí do Brasil, fui morar 2 anos e meio na Suíça, eu fui embora. Filho que faz um puxadinho e, enfim, constrói uma casa em cima da casa da mãe, não deu certo. Filho que está grudado com pai e com mãe, não deu certo. E muitas vezes o filho não dá certo por causa da dinâmica de como foi a educação desse filho. Aí ficar preso. Um homem que fica preso à barra da saia da mãe não quer virar homem, é um moleque para a vida inteira. Uma menina que fica presa na barra da calça do pai nunca vira uma mulher, é uma menininha a vida inteira. Entende o que eu estou dizendo? É uma menininha a vida inteira. Entende? Então, você já tem consciência disso. E aí o que é que eu vou lhe dizer? Seu filho, Daniela, não tem condição alguma de suprir essa necessidade. Você precisa entender uma coisa muito importante. Todo mundo presta atenção nisso aqui, tá? Que eu estou respondendo para a Daniela aqui. Ninguém vai conseguir suprir essa necessidade. Escrevam aí, ó. Ninguém. Ninguém vai suprir essa necessidade. Nem seu filho, nem seu pai, nem o seu cachorro. Porque tem gente que transfere pro cachorro. Eu não estou dizendo que é o caso, Daniela, seu caso. Mas tem gente que transfere. Vocês sabem que transfere. Não venha me dizer que o Van está exagerando e está pegando pesado, não. Porque transfere sim, real, pro cachorro. Tá? Ninguém vai suprir essa necessidade. Sabe quem é que vai suprir essa necessidade? Você mesmo. Você precisa olhar para a sua criança, entender o momento em que essa criança construiu essa carga emocional negativa. Que carga emocional negativa é essa? Quando foi que essa criança se sentiu abandonada? Quando foi que essa criança se sentiu sozinha? Quando foi que essa criança queria provavelmente a presença do pai e o pai não esteve? Você precisa olhar para essa criança por meio do conhecimento, entender exatamente o que é que essa criança precisava e aprender a dar isso para essa criança. Essa é a jornada do método de D emocional. Sozinho você não dá conta, sozinho ninguém dá conta. É preciso um contexto, uma metodologia, um processo para isso. Para você ir ao encontro da tua criança e dar para a tua criança aquilo que ela precisa. E que só você sabe que ela precisa, Daniela. Ninguém vai saber, ninguém vai dar conta disso. Só você sabe o que ela precisa. Então você precisa aprender a dar isso para ela. Para que então você aprenda a dando para essa criança o que ela precisa, dar para você mesmo o que você precisa. E então você não precisar de mais ninguém. Porque precisar é dependência. Você poder escolher estar ao lado de uma pessoa. Escolha é amor. Entende, Daniela? Eu sugiro fortemente que você entre no método D, tá? Deixa eu ver aqui. Enzo. Enzo está dizendo assim: eu sou filho de uma aluna sua. Eita! Lá vem coisa, ó. Vou terminar de ler. Vamos lá. É que moramos juntos. Ele sempre foi muito parceiro e sempre tentou fazer eu confiar nele. Porém, tenho um longo histórico de abandonos e tenho muito medo, o que faz eu ter muitos ciúmes e perder ele. Então chegou ao ponto onde ele não aguentou mais as desconfianças e falou que estava faltando amor próprio demais para continuar tendo um relacionamento. Porém, eu já entendi tudo. Ó, Enzo, deixa eu te falar uma coisa, Enzo. Você tem quantos anos, meu querido? Tá? Diz pra mim quantos anos você tem. Você vai ser a última pessoa que eu vou responder. Gente, cortei o cabelo, fiz a barba. Acho que ficou bom, né? Vamos lá. Enzo, você vai ser a última pessoa que eu vou te responder. Deixa eu te dizer assim uma coisa, tá, Enzo? Vamos lá? Vamos começar aqui. Enzo, isso aqui que você está descrevendo é a prova de que o medo leva você a viver aquilo que você menos quer. Atrai. O que acontece? Você tem medo de ser abandonado. Então você tentou de todas as formas possíveis, por meio do ciúme, garantir que não seria. A função do ciúme era de proteger do abandono. Grave o que eu vou lhe dizer. Ciúme é prova de insegurança, não de amor. Mas tudo na nossa vida tem uma função. Tem uma parte sua que quer ter ciúme porque acredita que de alguma forma, investigando, olhando a vida dessa pessoa, você consegue garantir que essa pessoa não vai embora. Então deixa eu te dizer uma coisa. Ele fez uma coisa certa.
Escuta o que eu estou lhe dizendo, eu sei que o que eu vou lhe falar é uma coisa ruim. Mas se foi uma coisa totalmente interna, se realmente você não tinha nenhuma prova, nada, se isso tudo aí é uma coisa sua e você entende que é sua, ele fez a coisa certa. Sabe por quê? Porque ele se respeitou. Porque o que você estava fazendo, em algum nível, era desrespeito. Você quer entender um caminho para poder resgatar esse relacionamento? Você vai precisar mergulhar em você e entender de onde é que vem isso. Você está me dizendo que sofreu vários abandonos. Eu preciso entender qual foi o abandono fundamental. Tá certo? Então, Enzo, a primeira coisa que eu preciso identificar em você quando você entrar no método DD é se sua essência é feminina ou masculina. Se sua essência for feminina, a essência é energia, tá? E existe um caminho para poder identificar isso aí. Se a sua essência for feminina, via de regra você se sentiu abandonado pelo teu pai. Tá bom? Então é o que a gente chama de um Édipo invertido. Se a sua essência for masculina, você se sentiu abandonado pela tua mãe. E então a gente vai ter que, por meio das linhas do tempo, identificar o momento em que isso aconteceu. Se você está me acompanhando, você deve entender uma coisa muito importante, que não é a última gota que cai no copo da água que é o problema da nossa vida. A última gota transborda o copo e cria a ilusão de que então o problema surgiu ali. Quando a última gota cai, de repente transborda, você perde um relacionamento que é muito importante, uma pessoa que você ama muito. Você de repente está num quadro de ansiedade, está num quadro de depressão, eu não sei. Mas isso só foi a última gota no copo da água. A gente precisa perseguir a primeira gota no copo da água, que é o quê? Que é quando tudo surgiu. Quando esse conteúdo emocional negativo surgiu, quando essa carga emocional negativa surgiu. E isso provavelmente é um evento que aconteceu na tua infância. Algo que provavelmente, com muita certeza, Enzo, é algo que provavelmente você nem se recorda. E a gente vai ter que descortinar para que você acesse esse evento que aconteceu lá. Tá? Então, se você tiver essência feminina, provavelmente esse abandono foi com teu pai. Se você tiver essência masculina, provavelmente esse abandono foi com a sua mãe. A gente precisa descortinar isso, dissolver essa carga emocional negativa. Então, isso vai gerar uma ressonância na tua vida. Ressonância, grava o termo técnico, ressonância. Essa ressonância vai mudar a forma como você se sente em relação ao seu parceiro. E isso vai mudar radicalmente o que você atrai dele. Tá? Então vai mudar radicalmente, porque como você se sente está fazendo com que você atraia justamente o que você não quer. Isso vai mudar radicalmente o que você atrai do teu parceiro e então você vai conseguir construir um relacionamento diferente. Se esse relacionamento ainda tiver chance, você vai conseguir resgatar esse relacionamento. Se ele não tiver chance, num próximo relacionamento você vai fazer diferente. Então você vai poder viver o amor atraindo o que você quer. Eu não sei o que é reciprocidade, companheirismo, intimidade, presença, alguém que te escute, alguém que possa falar, então você escute, eu não sei, tá, Enzo? Você vai conseguir atrair isso, tem um caminho. Então, converse com a tua mãe, eu recomendo fortemente que você esteja na minha presença nessa última turma do Método D, que vai começar na próxima quinta-feira, tá? Na mentoria, o projeto Para que o Amor dê certo, porque tem solução, tá bom? De verdade, eu espero que você seja maior de 18 anos, que eu tô falando tudo isso aqui, eu nem sei. Ok, eu quero agradecer a todo mundo aqui, tá, por essa live. As pessoas que ainda não fizeram a inscrição no Método D, se inscrevam. Eu acredito que mais de 65% das vagas já foram preenchidas. Dá tempo ainda e eu espero você do outro lado, tá bom? De verdade, fiquem com Deus, eu vou deixar vocês, cada um de vocês, falem com um dos nossos consultores, procurem a gente, se movimentem. É a última turma do ano e eu quero que cada um de vocês esteja lá, tá bom? Um beijo, tamo junto.